Caros alunos, vamos à nossa correção de história da nossa atividade, da nossa aula 4. Vamos então à primeira questão do momento. A primeira questão diz assim: a conquista dos astecas ocorreu a partir da chegada dos espanhóis na região em 1519. Após meses de conflitos, os espanhóis invadiram a cidade de Tenochtitlan em 1521, pondo fim ao Império Azteca. Os espanhóis foram liderados por... Aí nós temos alguns nomes aí, só que isso é uma questão bem objetiva, né? Nós sabemos que o conquistador dos astecas, né, foi Hernán Cortés. Logo, a letra correta da questão número 1 é letra B. Vamos à questão, então, número 2, que diz assim: a partir de 1519, os espanhóis iniciaram a conquista dos astecas no Vale do México, em um processo que se concluiu em 1521 com a conquista da cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Qual motivo listado abaixo ajuda-nos a compreender como essa conquista foi possível? Bom, nós devemos levar em consideração que as conquistas, né, dos impérios, né, da América Azteca, assim como o Inca, né, também, ele se deu além das alianças que foram feitas dos espanhóis com as tribos inimigas, tanto quanto o poder de fogo que eles tinham, não tanto pelo número, né? Mas um outro elemento muito importante foi que os indígenas, né, eles não tinham uma capacidade, né, de se contraísse, né, algumas doenças que é muito comum, né, na Europa, como gripe, rubéola, varíola, eles não tinham uma imunidade que pudesse protegê-los, né? Logo, a gente percebe o seguinte, que a letra certa é a letra D da questão número 2, ou seja, o surto de varíola que matou milhares de indígenas e contribuiu para o enfraquecimento do Império Azteca, ok? Vamos à questão número 3, que diz assim: a conquista dos astecas pelos espanhóis foi um empreendimento que só foi possível graças às alianças dos espanhóis com povos indígenas inimigos dos astecas. Um povo que teve papel vital nesse auxílio aos espanhóis foram os... Aí nós temos letra A, B, C e D. E temos esses povos aí. Devemos lembrar, né, que Malinche, ela guiou, né, que era uma indígena, né, que acabou levando, né, os espanhóis como tradutor, né, aprendeu espanhol, e um desses povos aí, né, que teve um papel, né, vital nesse auxílio dos espanhóis para fazer essa conquista dessa aliança foi os Tlaxcaltecas, ou então a gente pode dizer que a letra correta da questão número 3 é a letra C. Vamos então à questão número 4, que diz assim: antes da entrada dos espanhóis na cidade de Tenochtitlan, um grande desentendimento entre espanhóis e astecas havia acontecido em 1519 e resultou em um grande massacre de astecas em uma importante cidade comercial asteca. Estamos falando de... Aí eu coloquei para vocês alguns links, né, importantes aí que revela qual é o nome dessa cidade aí, né, que a gente chamou de um grande massacre, né? Então, não consta no texto, mas a gente tem esse auxílio complementar que vocês precisam ler, que é importante para a nossa compreensão. E logo esse massacre aí, né, que foi, né, a partir desse desentendimento entre espanhóis e astecas, né, nesse período de 1519, a gente chamou de massacre de Cholula. Então, questão número 4, a letra correta é a letra B. Vamos à questão número 5. É uma questão extensa, mas a gente vai tentar
ser bem objetivo, ok? Diz assim, sobre a conquista da América, é verdade dizer que astecas, incas e maias foram subjugados pelos espanhóis, embora houvesse superioridade numérica de índios. Para isso, contribuíram o uso de armas de fogo, os conflitos internos entre os nativos e as doenças transmitidas pelos conquistadores. Sobre a conquista dos astecas, assinale a alternativa correta. Bom, então, o que nós verificamos aí na questão número 5, né? Nós verificamos nessa questão número 5 que o conquistador, nesse caso aí, o que ele fez? Francisco Pizarro. Ele pegou e fez um contato, né, direto, né, com a Autoapa. Ele armou uma cilada, né, fez dele um prisioneiro, né, para que ele pudesse se apropriar da liderança, né, não apenas o chefe, né, de Estado, mas também um sacerdote maioral desse povo. E com isso, ele aprisionando ele, então pediu, que era interesse deles econômico, um resgate em grande quantidade de ouro, que isso acabou fazendo o quê? Isso acabou fazendo com que ele não apenas enriquecesse, mas também, por essa sede, nessa ganância desse ouro todo, ele acabou matando, né, o rei, e isso acabou então enfraquecendo esse império. Logo, nós podemos dizer que a questão número 5, a letra correta é a letra D. Vamos à questão número 6. Questão número 6 diz assim: quando a expedição espanhola chegou aos territórios do Império Inca para iniciar sua conquista, encontraram-no em estado de guerra, e isso contribuiu largamente para consolidar a vitória dos espanhóis. Qual era o motivo da guerra que acontecia no Império Inca? Bom, nós devemos lembrar que o Império estava dividido porque estava uma disputa entre dois irmãos aí, né? Atahualpa e o Huáscar, que ele estava disputando quem seria o novo imperador dos Incas, né? Então, logo, a questão correta é a letra C. Vamos à questão número 7. A questão número 7 diz assim: a expedição liderada por Francisco Pizarro havia sido enviada para a região do Império Inca com aproximadamente 200 homens, 27 cavalos e alguns indígenas como intérpretes. Sua partida aconteceu de qual região? Bom, nós devemos lembrar que Pizarro, nesse caso aí, está no nosso resumo, o que ele fez? Ele saiu da América, hoje, né, América Central, né? Ele saiu do Panamá, né, nessa direção aí, né, para o Império Inca em uma das suas duas expedições. Então, a gente pode dizer que a questão número 7, a resposta correta é a letra B. Vamos à questão número 8. A questão número 8 diz assim: a emboscada planejada por Francisco Pizarro para capturar Atahualpa foi executada em qual local? Essa também está bem objetiva no nosso resumo, né? E foi na cidade de Cajamarca, tá ok? Então, letra correta da questão número 8, letra A. Vamos à questão número 9. Potosí foi um dos principais locais de expedição de riquezas naturais utilizadas pela coroa espanhola durante a colonização da América. Em Potosí, os espanhóis fizeram com que os indígenas extraíssem cerca de metade. Aí a gente vai verificar o seguinte: o que eles extraíram, né, nesse período aí? Ouro, mercúrio, sal, prata, pedras preciosas. E nós bem sabemos, né, que Potosí era uma dessas cidades que ela era riquíssima, né, em prata, né, e que foi largamente, né, explorada e até com mão de obra indígena também pelos conquistadores espanhóis. Então, questão no número 9, a letra correta é a letra D. Vamos a 10, questão número 10 e última, que diz assim: no século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis. Aí nós temos as alternativas aí, né?
Bom, devemos lembrar que no século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis, ela acabou tendo como consequência o quê? O genocídio praticamente de grande parte da população indígena, né? É difícil a gente precisar se foi 50, 60, 70, mas a gente verifica pelo número que existe hoje, foi extremamente pernicioso, né, para essa população indígena, né, que acabou desestruturando completamente as sociedades, né, Inca, Maia, né, e Azteca. Então, o que a gente verifica, né, então, é que a questão número 10, a resposta correta é a letra D, onde dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Bom, então encerramos aqui a nossa correção. Qualquer dúvida, a gente vai falar no nosso chat, tá ok? Participem, né? Vai ser um prazer conversar com vocês.